Olá! Seja bem-vindo a seu canal de Reflexão e Paz. Hoje vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Acompanhe até o final. Se inscreva. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber que Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos e por isso quero ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente, equilibrada. Eu recebo muitos questionamentos de pessoas que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber que no mundo há muitas vozes, e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a Bíblia diz. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes, no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele, estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente as nossas vidas: celular, televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes, está a voz de Deus. Agora, preste atenção. Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje, a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos, e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Por quê? É que atualmente, absorvemos mais informação em um mês, do que nossos bisavós em todas suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo, e como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio com um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus.
Esse texto nos ensina algo muito importante: Deus não compete com a confusão, e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, quero mostrar 9 maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. 1. Voz audível. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Perceba que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos específicos. 2. Espírito Santo. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. 3. Sonhos. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho. Mas não vá ao extremo, dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. 4 profetas. Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos o mesmo problema do item acima. Pessoas que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. 5. Bíblia. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. 6. Pregações. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro, e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores. 7. Evento sobrenatural. Vendo aquilo, ficou atônito. E, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar.
Aqui lemos a respeito de Moisés e Assaz. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. 8. Anjos. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje. Porém, existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. 9. Inesperado. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas que não servem a Deus, etc. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Ele falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou anos. Não importa. Ele quer que a sua fé aumente para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você, dizendo: vai para lá, e depois, vem para cá. Se gostou do conteúdo, curte nosso vídeo, compartilhe e ative o sininho. Até o próximo vídeo.